Então vamos lá. Esse curso que eu vou fazer essas aulas são aulas para introdução básica de parte de profissão médica mesmo, tá? São coisas que provavelmente vocês não devem ter escutado durante a graduação e que eu gosto de comentar durante a preceptoria, para que vocês fiquem atentos e prestem atenção nessa estrutura que vai fazer parte, que é a profissão de médico, tá? Então vamos lá. Hoje eu vou abordar a reforma curricular e o mercado profissional médico. São duas coisas que eu preferi colocar agora, para que vocês entendam os porquês que eu vou falar certas coisas no decorrer das outras aulas, tá? Então, assim, acho que todo mundo já discutiu o caso comigo, já conversou comigo, mas eu acho interessante que vocês saibam o meu currículo. Então, eu sou médico formado pela Universidade Estadual de Londrina em 2003. Eu tenho residência em infectologia, também pela Universidade Estadual de Londrina, terminado em 2007. Sou mestre em microbiologia, também pela UEL, terminado em 2009. Fui docente de graduação por 10 anos e sou preceptor da residência de vocês, de clínica médica, desde 2010, tá? E eu trabalho como infectologista mais em 2 hospitais há quase 20 anos. Então, eu tenho muito tempo trabalhando e muito tempo também ensinando, tá? E por que que eu vou falar de currículo? E por que que eu tenho que mostrar meu currículo para vocês? Porque para vocês escutarem e levarem em conta o que eu falo, tem uma coisa que vem, que é a autoridade, tá? Uma das formas de conseguir autoridade é com titulação e currículo. E o outro é quando vocês reconhecem a capacidade. Como vocês podem ter passado já comigo alguns casos, discutir alguns, vocês conhecem minha capacidade e vocês tiveram contato. Mas sempre é bom vocês terem entenderem qual que é a minha titulação, o meu currículo. Por quê? Por que que eu preciso comprovar o que a minha capacidade técnica, tanto titular como capacidade na hora de discutir os casos? Porque nós temos que criar um vínculo de confiança e credibilidade, tá? E esses dois elementos que vão sustentar a nossa relação entre preceptor e aluno. Não adianta nada eu falar coisas para vocês e vocês não levarem em consideração ou acharem que eu estou falando não vale a pena, tá? Então tem que ter criado essa hierarquia. Tanto também que uma das coisas que eu conversei com vocês, eu não propus a aula antes da gente ter um tempo junto, porque vocês não iam gostar de ter uma aula sem conhecer o que eu faço como médico, né? Então, primeiro nós temos que ter uma construção de um relacionamento para vocês poderem escutar e o que eu ensinar a vocês, vocês realmente levarem em conta, tá? Então, a preceptoria é um discipulado, tá? Então, qual que é a minha função como preceptor de vocês? Eu ensinar base e princípios. Para quê? Para que vocês usem, aprendam esses princípios, pratiquem ele durante o tempo que a gente for passar junto, e vocês vão construindo, em cima daquilo que eu for ensinando, toda a carreira médica de vocês, tá? O preceptor não tem como ensinar tudo de medicina para vocês. Não tem como eu ficar toda hora explicando minúcias para vocês. Não tem como eu ficar toda hora destrinchando consensos novos, atualizações para vocês. O que eu quero que vocês entendam é o quê? Como vocês devem buscar, o porquê, e daí vocês começarem a irem estudando por conta própria e indo trilhando esse caminho que é vocês se formarem médicos, tá? Sem essa orientação de como vocês fazerem, por que vocês estão fazendo, às vezes ficam algumas falhas. E essas falhas, se elas são levadas adiante, começam a ruir um pouco o que vocês estão aprendendo. Lembre-se, estão passando 2 anos comigo, tá? São 2 anos que vocês vão ver muita coisa. Só que se vocês não fizerem e aproveitarem esses 2 anos de uma forma estruturada, não vai valer a pena, tá, gente? Vocês podem passar toda essa parte de pós-graduação de vocês e vocês só passarem.
eu tive vários residentes que só passaram. Eles não pegaram, não aprofundaram, não se esforçaram, não se aprofundaram e só passaram para tirar um título, tá? Isso também pode ser escolha de vocês. O que eu não recomendo porque o mercado médico mudou muito e isso não dá para vocês fazerem levianamente, tá? Então, lembre-se, toda preceptoria, toda residência, toda pós-graduação, ela é uma base. Cabe a vocês aprofundarem e aumentarem todo o currículo de vocês como médicos, se vocês se esforçarem, tá? Isso eu tenho falado repetidamente para vocês durante todo o tempo. Vocês já tinham ouvido falar da reforma curricular de medicina? Alguém tinha ideia do que é isso? Acho que eu expliquei isso para o Carlos. Não? Então vou repetir, só tinha falado com o Carlos. Gente, a graduação de vocês é diferente da graduação de quem é formado antes dos anos 2000, tá? Em 1910 foi feito um relatório Flexner, que foi um marco da educação médica moderna. Nos Estados Unidos, houve no começo do século um aumento gigantesco de faculdades médicas por todo o país. O Flexner, ele era um funcionário do Comitê Educacional dos Estados Unidos. Ele pegou e foi passar em todas as escolas médicas dos Estados Unidos e avaliar uma por uma. E toda escola que não tivesse estrutura ou não tivesse uma boa base educacional, eles cortavam o curso de medicina. Então, ele fez uma limpa em toda a escola de medicina dos Estados Unidos que foi criada e aberta. Ele fechou várias, porque eles não tinham enquadramento de capacidade de formação de um médico, tá? Então, só que daí ficou o quê? Tem que ser uma medicina baseada em ciência, com um hospital vinculado à universidade, e foi muito centrado em hospitalocêntrico mesmo. Todos os pacientes tinham que ficar internados e o grosso era ver paciente internado, tá? E esse relatório Flexner foi o que moldou a introdução das escolas de medicina no Brasil, tá? Então, todas as escolas dos anos 40 para cá, eles foram todas as escolas de medicina, toda a grade curricular era baseada no relatório Flexner. Então, esse é o modelo científico clássico, que foi formado a maior parte dos professores mais antigos que vocês tiveram, que tinham uma quantidade gigantesca de base, eram aulas e aulas e aulas e aulas, com um volume muito grande, e isso criou uma medicina muito científica, feita em artigos científicos e pesquisa, tá? Só aconteceu o quê? 2001, o Ministério da Educação do Brasil achou que o médico ele era muito cientista e com pouco relacionamento com os pacientes, tá? Então eles resolveram, a partir de 2001, trocar toda a base das diretrizes do currículo de educação e medicina. E começou a introduzir essas metodologias que eles chamam de ativas, né? Que foram a formação de vocês. Em 2014 foi reforçado isso. E então, assim, ele diminuiu a quantidade de laboratórios, obrigações de tempo desse currículo mais conteudista, e acabou fazendo aquelas medicina integrada, que vocês tinham os tutoriais, que vocês tinham discussões de caso, que tinham uma pincelada muito leve sobre fisiologia e anatomia, e discutia algumas outras coisas, e pronto, era isso, tá? E isso foi desde então. Só que isso levou uma alteração na integração curricular
e a metodologia. E eles começaram a trocar a avaliação por competência. Então, como vocês podem ter notado, toda a avaliação que vocês fizeram durante a graduação, o docente, tanto vocês avaliavam o docente, como os docentes avaliavam os discentes, que eram vocês. Por competência, não por nota. Até agora, se vocês pegarem durante a residência, a nota de vocês é por competência. Ele não é por conteúdo, tá? E qual que é o problema? Se isso não for muito bem aplicado, eu posso diluir muita coisa e faltar muita coisa, tá? Eu participei da construção de alguma das reformas curriculares da faculdade que eu dei aula e tirava muito conteúdo, muito conteúdo, muito conteúdo. O conteúdo grosso, básico, robusto era cortado, tá? Por exemplo, em infectologia, nós tínhamos 12 doenças que eu tinha que dar aula para vocês. Gente, 12 doenças. Para vocês saberem, a infectologia inteira é muito pouco. Tá? É muito pouco. E essa era a graduação. Tá? E isso foi piorando. Porque eu passei por 3 mudanças de currículo, de grade curricular, durante o tempo que eu dei aula, e cada vez eu não aumentava a minha matéria, eu diminuía. Eu tinha que diminuir matéria, tá? E essa diminuição de matéria começa a aparecer lacunas grandes, tá? E se você não tiver uma cobrança, e metodologia ativa, ela prejudica a cobrança do docente também, tá? Ela meio que inibe a cobrança. Então, ficava muita lacuna. Essas lacunas, que no meu ponto de vista eram graves, eu não poderia cobrar nem na prova, porque não faziam parte do conteúdo, e isso foi para todas as matérias, tá? Então, vocês têm uma falha de graduação com lacunas de falta de base grandes. E qual que é o problema disso? Na hora que vocês perceberam que eu cobro muito de vocês raciocínio. E quando nós estamos falando de raciocínio, principalmente de raciocínio fisiopatológico, algumas falhas de base que vocês tiveram dificulta ou trava o raciocínio. E isso complica. Vocês vão ter que acabar dando um jeito de preencher essas lacunas. O problema todo é que uma lacuna de conhecimento técnico você não tem como descobrir sozinho. Por que não tem como descobrir sozinho? Porque se você não sabe que existe essa falha, não tem como você cobrir. Então, durante todo o estágio de vocês, peguem cada doença que vocês estiverem vendo e estudem novamente. Por quê? Cada vez que você for estudar, você que vai acabar descobrindo a sua lacuna. Se vocês não fizerem isso, elas vão continuar aí, tá? Esse tipo de lacuna de conhecimento, como preceptor, eu não consigo apontar para vocês todas. Quando a gente vai fazer discussão ativa, discussão caso por caso, vocês perceberam que eu aperto vocês e eu cobro várias coisas com vocês que a gente vai aparecendo algumas lacunas. Mas, se vocês não passarem comigo, vocês não vão saber que essas lacunas existem. Então, vocês têm que descobrir essas lacunas, tá? E isso é ativo, vocês vão ter que fazer vocês mesmos, tá? Se vocês não souberem que ela existe, não vão ter como vocês preenchê-las, tá? Vocês perceberam que eu sou um preceptor que fica toda hora apertando e mostrando lacuna e tentando que vocês raciocinem sobre isso, tá? E o porquê que a gente vai fazer isso? Por causa desse próximo tópico, que é o mercado profissional médico. Eu devo ter mandado para vocês o demográfico médico. Alguém chegou a ler? Alguém sabia da existência desse documento?
Gente, eu peço que vocês leiam, vão atrás, procurem. Hoje eu tenho IA, eu tenho várias formas de ler um documento, é um documento grande, tá? Eu tenho 2 demográficos médicos. Eu tenho um demográfico feito pela USP e eu tenho um outro demográfico feito, não era pela USP, era por outra instituição que eu não lembro qual, de um ano anterior. Tá? Os dois falam a mesma coisa, de como o demográfico médico ele vai te falar a quantidade e como estão os médicos hoje. Só que ele faz uma previsão de quantos médicos vão existir nos próximos anos. E isso vai dar dá para vocês terem uma ideia muito boa de mercado profissional, tá? Vocês são profissionais já, vocês têm que saber como está o mercado de vocês. Vocês têm que começar a pensar em estratégias. Vocês têm que pensar em posicionamento. Comecem agora. Por que começar agora, doutor? Porque uma carreira médica, ela é lenta, ela é longa. Vocês não vão fazer em 1, 2 anos. É uma trilha maior que isso. Vocês têm que estar começando já a pensar nisso. Quanto mais tarde vocês deixarem, mais difícil vai ser, tá? Então comecem. O que o demográfico está fazendo? Então, isso é uma demografia média de 2025, tá? Ele já analisa temas como residência médica, graduação, renda e vínculos empregatícios. O CFM me ajudou. Então, isso daqui é mais uma formação de mercado. Gente, é um documento que está mostrando para vocês como está o mercado e como vai estar o mercado profissional da tua profissão nos próximos anos. Isso é obrigatório para todo profissional liberal. Leiam. Se tiverem preguiça de ler, existem várias IAs, tá? Tem o Notebook LM, que é do Google, tem o próprio ChatGPT, tem o Claude. Joguem aqui o documento lá, peçam um resumo, mas deem uma folheada. Comecem a entender isso, tá? Por quê? Olha esses números, gente. 2025, final do ano passado, 635 médicos, 635 mil médicos, tá? Novos profissionais de 5 anos, 116 mil. Médicos projetados para 2035, 1,1 milhão. Então, nos próximos 10 anos, eu vou dobrar o número de profissionais, tá? Dobrar. Então, o que vocês estão vendo hoje, daqui 10 anos, vai ter o dobro, tá? O dobro, gente, é o dobro de gente procurando plantão e provavelmente o valor vai ser metade, tá? Isso que é outro dado que eu acho que vocês têm que prestar muita atenção. 3,1 consultas por ano por pessoa no Brasil. Consultas por pessoa no ano na média da OCDE, que é a Organização dos Países em Desenvolvimento, Comercial dos Países em Desenvolvimento. 7. É mais que o dobro. Coreia do Sul é 17. Gente, vamos pensar. Se o brasileiro faz 3,1 consultas por ano, se ele dobrar o número de consultas, que vai ser uma média próxima dos países desenvolvidos, vocês têm que começar a entender que esse é o pulo que vocês têm que dar. É focar no quê? No número de consultas que vocês podem conseguir ter. Isso tem várias maneiras diferentes de vocês conseguirem. Então aí que vai entrar a estratégia de posicionamento de mercado, tá? Então, isso é um dado que vale a pena vocês pensarem com carinho, estruturarem, pensarem a longo prazo, como vocês vão querer com a carreira de vocês. Esse é um dado extremamente interessante. Por quê? Porque se o paciente não ia muito no médico, você pode ser um médico que pode levar teu paciente a ir mais em você para você cuidar dele melhor.
Então, mas tem uma janela interessante para vocês explorarem. Então, 1.260 consultas de médico para o Brasil, 1.700 na OCDE e 6.000 consultas na Coreia do Sul. Tá? Se vocês multiplicarem, vocês cobrarem por consulta, vocês estão entendendo agora o que pode dar diferença para vocês. Né? Então, vamos pensar no que? Consultas per capita, como os profissionais vão fazer, projetar, identificar as disparidades entre o SUS e o setor privado. Vocês têm ideia de quanto que é a porcentagem de população que é atendida pelo SUS aqui na nossa região? Vocês têm ideia? Beira os 75%. Tá? Então quer dizer o quê? Que a grande maioria ainda das pessoas são atendidas pelo SUS. Tá? O SUS, com esse monte de médico, vai mudar muito o quanto que pagam para o médico. Certo? Então o setor privado é o que vocês vão acabar focando, pensando numa estruturação para profissional liberal a longo prazo. Então vocês têm que começar a entender como funciona esse mercado e como vocês têm que se portar. Pensem desde já. Tá? Outros números interessantes. Nós temos então quase 600 mil médicos no Brasil em dezembro de 2024. Especialistas, 353 mil. Generalistas ou médicos sem especialização, 244 mil. 40% da categoria. Tá? Então hoje nós temos menos médicos sem especialização e mais especialistas. Até é interessante vocês darem uma olhada no demográfico, porque o demográfico dá o número exato de especialistas que tem e até por região. Então, se vocês querem fazer alguma especialidade, vocês podem ter uma ideia de quantos especialistas existem na sua especialidade que vocês querem fazer e até por região onde tem menos. Então, vale a pena vocês darem uma olhada nesses dados para vocês pensarem com carinho no que vocês vão querer fazer, onde vocês vão querer trabalhar e os porquês. Se eu tenho esses dados, vocês têm que aproveitar. Tá? Qual que é o dor de cabeça? 42 mil novos médicos por ano. Tá? Então, nos próximos 10 anos, são mais 420 mil. Na verdade, esse número vai subir, eu acho, para 60 mil por ano, com as faculdades novas que já estão abertas, mas não tem turmas formadas ainda. E para residência, 16 mil vagas de acesso direto por ano. Então, quer dizer, vão ficar 30 mil médicos sem fazer residência por ano. Próximos 10 anos, 300 mil. É muito próximo do número, não, é mais que o número atual de médicos sem residência. Então, nos próximos 10 anos, vai haver uma mudança muito grande no mercado profissional médico. Vocês têm que começar a planejar desde já. Há várias formas diferentes de pensar. Eu até vou discutir algumas com vocês no próximo, mas vocês têm que começar a pensar já. Vocês têm que começar a planejar, ir atrás, entender, saber o que acontece. Vocês têm que estar preparados e começar a fazer isso. Tá? Emprego formal, como vocês já estão sentindo na pele, praticamente não existe mais, né? Todo mundo é CNPJ, paga o médico por vez de plantão. A remuneração caiu bastante nos últimos 10 anos, tá? Hoje a média do salário médico é menor do que 10 anos atrás, sem a correção financeira. Então quer dizer que o médico 10 anos atrás ganhava mais que o médico de hoje. Isso sem corrigir. Se fosse corrigir, a diferença fica muito grande, tá? E então, como vocês têm que se preparar para isso, tá? Medicina de verdade. Não tem como, tá? Eu vou depois trazer dados, vou falar para vocês. Não tem jeito. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, podem fazer de YouTube, podem fazer TikTok,
não vai levar a longo prazo uma grande mudança do teu profissional liberal. Por quê? Porque a longo prazo não se sustenta. Então, vocês têm que começar a ter uma mudança agora, para vocês ir mudando, estruturando, pensando em plano de carreira a longo prazo, tá? Sem vocês fazerem isso, meninos, vai ficar complicado para vocês. Quanto mais vocês deixarem para começar, mais gente vai ter, mais concorrência vai ter. Vocês têm que começar a se estruturar, tá? Na próxima aula eu vou falar mais